Gente, agora nós vamos falar de um assunto que atinge mais de 8 milhões de brasileiros. A psicóloga Tâmia Ribeiro hoje aceitou nosso convite para vir falar de dislexia. Tem muitas pessoas, na verdade, que estão assistindo o nosso programa e que mandam pautas, mandam dicas aqui para o nosso programa, além, é claro, da gente ter a preocupação e, mais do que tudo, querer levar informação para você. E tem muita gente nesse exato momento passando por esta situação, um transtorno que atinge mais de 8 milhões de brasileiros e que afeta um rendimento, principalmente de jovens na escola. E é por isso que a gente trouxe essa psicóloga hoje para cá, porque a gente quer conhecer um pouco mais, uma forma de poder ajudar quem está passando por essa situação ou quem tem, por exemplo, um jovem em casa que muitas vezes fica se perguntando, será que é ou não é? Como eu posso ajudar ou como não tem como ajudar? Tem. E é por isso que ela está hoje aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto. Na verdade, tem muita gente que está passando por esse problema nesse exato momento, mas não entende ou muitas vezes tem até medo de buscar um profissional porque imagina que a informação vai ser outra. Então a gente precisa alertar essas pessoas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanúzia, tudo bem? A dislexia, eu acho que o primeiro grande passo, né, que as famílias têm que buscar é tirar esse estigma, né? Sim. Você tem um filho, você tem um familiar disléxico, como a gente também chama, que é um transtorno de aprendizagem que afeta principalmente a linguagem, não traz, né, para essa família um prejuízo. Claro. Desde que essa família busque, né, como você está trazendo, o entendimento, informação, né, busque assistência de saúde, profissionais para ter a educação. Na psicologia, a gente chama de psicoeducação. Conhecimento, né? O que é esse transtorno de aprendizagem, quais são as causas, o que é que ele provoca e como a gente reabilitar essa criança. Para quê? A criança ou o adolescente? Para que ele possa ter qualidade de vida, qualidade de aprendizagem e não venha a ter a dificuldade no ambiente escolar. A gente já, em alguns momentos, a gente falou sobre assuntos aqui no programa, mas parece que talvez naquele dia aquelas pessoas não tenham assistido. Sim. A gente fala sobre o assunto, mas isso eu tenho percebido demais. Que as pessoas falam sobre o assunto, mas não sabem do que estão falando. Isso. E muitas vezes, na verdade, não sei se é um pouquinho de preguiça de buscar mais a fundo, de procurar esse entendimento mais a fundo, ou se é verdadeiramente o desinteresse e a questão é, prefiro ouvir um amigo, prefiro ouvir a mãe de um filho que é amigo do meu filho e não quer procurar um profissional. E a gente precisa entender que são várias situações que envolvem a vida de um jovem, já digo logo de uma criança, e que às vezes você precisa estar no tempo certo para que você venha entender que tudo são fases vividas e que muitas vezes elas podem durar uma vida inteira ou você pode ajudar aquela pessoa a viver só momentos e que de repente vai passar. Isso. Porque por mais que as pessoas digam assim que dislexia ela é algo crônico, até que ponto, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, explicando para quem está em casa verdadeiramente o que é a dislexia. Porque as pessoas parecem que têm um pouquinho de preguiça de buscar mais fundo e de ir até um profissional. Isso. Então, a dislexia, ela é uma dificuldade de aprendizagem, né, que vai afetar principalmente o entendimento da linguagem da criança. Então, aquela criança, quando ela vai verbalizar um aprendizado, ela vai ter dificuldade. Aquela criança que vai ter um atraso na leitura, vai ter um atraso no processamento das sílabas. E o que acontece muito com as famílias? A gente naturaliza. A gente naturaliza a dificuldade da criança. Meu filho tem dificuldade, pronto, acabou. É por causa da idade. Ele fala assim porque a escola ensina dessa forma. E o que acontece muito, que a gente observa nos consultórios, quem vai buscar essa assistência é quando a escola identifica, orienta ou responsabiliza a família, né, para buscar profissionais para poder fechar esse diagnóstico e começar uma assistência de saúde, ou já na fase adulta, que essa criança e esse adolescente já teve vários prejuízos na sua existência, que dá para ser identificado precocemente, e aí a grande importância da informação é identificar uma dificuldade de aprendizagem, seja ela dislexia ou qualquer outra, para que essa criança ela não venha a ter prejuízo na fase escolar e depois na fase social, familiar, né, e as demais. E quase sempre a criança com dislexia, ela pode vir a adquirir, por a dificuldade de aprendizagem e da linguagem, outras dificuldades emocionais. Porque vai sofrer bullying,
ela não vai ter a compreensão, porque não consegue, né, ter uma resposta de linguagem ou de escrita como os coleguinhas da sala de aula, e acaba entrando um quadro de adoecimento emocional. Pronto, é isso que eu acho interessante a gente falar, porque são traumas que você leva para uma vida adulta, né? Às vezes você tem essa dificuldade, mas você não sabe, você sabe que algo está acontecendo com você, mas você não consegue passar. E muitas vezes também a gente tem que falar um pouco sobre essa empatia da família para com a escola, ou muitas vezes a mãe que acha, não, com meu filho não, é o problema do colégio. São os professores que não entendem a situação do meu filho. Não ensinam corretamente. Não ensinam corretamente. Eu tenho certeza, porque às vezes o que acontece? O que eu tenho percebido nesse mundo da dislexia? É que o seu filho passa daquela fase, você tira do colégio, leva para um outro colégio, e quando chega lá, essa dislexia, provavelmente ela venha a passar. Passou aquela fase, você vai continuar com a culpa lá do colégio. Só que aquela criança continua com a dislexia, porém ela está sabendo lidar com a situação. Ou talvez um professor, por exemplo, tenha enxergado algo e passe a trabalhar de uma forma diferenciada. E aí você tem a mãe ou o pai uma falsa ilusão de que o problema foi lá na escola e de repente não é. Isso é muito sério, né? E é muito comum. As famílias, ela traz um perfil emocional de fuga, né? Tá na escola, dificuldade, vou mudar meu filho de escola. Mas a dificuldade, seja de aprendizagem ou qualquer outra de saúde, ela vai seguir com a criança. Ela vai seguir com o aprendente. E existem duas situações, Vanusa. Uma, essa que você colocou, né? A escola já tem uma maior habilidade, aí consegue uma assistência maior para a criança, ou a escola negligencia, né? É a criança que fica lá no cantinho da sala, esquecido, que não é estimulado, mas vai passar de ano. E a família acredita que está tudo bem. Não querem problema com a família e deixam o problema ficar guardado, que é algo que vai, com certeza, trazer problemas para a família no futuro bem próximo até. E principalmente para o sujeito, né? Que é hoje uma criança, que vai ser um adolescente amanhã, que não vai compreender. E não sabe dizer o que está passando. O que está experienciando, vai ter uma dificuldade de comunicação, vai ter uma dificuldade na autoestima, vai ter uma dificuldade de sociabilidade. E vai chegar na fase adulta levando, né, todo esse prejuízo na sua existência. Até para o campo profissional, né? Vai encontrar uma dificuldade na universidade. Por exemplo, o Iago tem uma pergunta, vai já fazer para a gente. Tá ótimo. E eu queria que você me explicasse como é que ela se apresenta. E aí, logo em seguida, eu quero que o Iago também participe, o nosso cantor. Eu acho que ele tem algo interessante também para passar para a gente. Show. A dislexia, como é a forma de identificação, né? Se a família for uma família presente na educação da criança, na rotina de estimulação da aprendizagem, ela identifica. É aquela criança que tem que a gente chama de espelhamento, né? Escreve a letra ao contrário, a escrita da letra é para si e não, né, para o outro, para o caderno. É para o entendimento dele. Dele, né? O que chama de espelhamento, a letra ao contrário. É aquela criança que tem dificuldade ao pronunciar palavras, né? Na faixa etária de 5, 6 aninhos, que é para ter um entendimento, ela troca as letras D pelo B, né? C, o F pelo V, que tem a sonoridade parecida, mas que tem uma escrita diferente. Né? É aquela criança que traz uma dificuldade na memorização da informação. Professora, eu não compreendi. Como assim você não compreendeu? Né? Não é que a criança não queira compreender, ela não consegue compreender. E aí, tanto a família como a escola tem que ter a percepção de que naquele grupo de pares, crianças na mesma faixa etária, compreendeu por que aquela criança tem uma resposta de aprendizagem diferenciada. E aí, quase sempre, o que seria o correto a família e a escola proceder? Encaminhar para um especialista. Tá? Nós trabalhamos com a psicologia, nós trabalhamos com o psicopedagogo, nessa demanda da aprendizagem. Foi identificado o transtorno de aprendizagem dislexia, ele tem que ir para um profissional médico clínico que a gente chama, tá, do neuropediatra, para fechar uma assistência e uma reabilitação dessa criança. Olha, muito legal, porque a gente percebe que muitas mães que são dedicadas, que se preocupam com seus filhos, elas levam o filho para vários profissionais. Visão, audição, para tentar descobrir o que está acontecendo. O Iago, que é o nosso cantor que está aqui com a gente, ele tem algo ou para perguntar ou para falar sobre o assunto, né, Iago? Fica à vontade, Iago. Como Estela tem um livro escrito, você sabe disso, né? Sim. Regulação socioemocional, minha esposa,
Ela tem um livro que fala sobre a regulação socioemocional e a gente... e existe muito disso que você falou. Hoje, no tempo de Google, as pessoas evitam procurar os profissionais. E eu, que tenho 40 anos de idade, na minha época, que eu tinha 10, 15, isso não era muito trabalhado. E eu acompanhei pessoas da minha idade que têm prejuízos irreversíveis, porque não foram trabalhados isso na época. Mas hoje, a gente já tem uma gama de conhecimento muito vasta sobre isso e profissionais capacitados. Então, é possível que você não permita esses prejuízos nas gerações futuras a partir de hoje, né? Sim, que são os nossos netos, né? Os nossos filhos mais jovens, onde você pode observar, olha, tanto o Bruno como o Renato, eles tiveram dificuldades. Muitas pessoas me perguntam, mas Vanusa, o Bruno não era para estar na sexta série, não era para estar indo para a 7ª série? Era para estar indo para a 7ª série. Mas eu encontrei uma dificuldade relacionada ao meu filho e procurei profissionais para ver se ele tinha algo com a audição. Existem crianças que elas têm uma certa dificuldade no início, que é justamente ali na alfabetização. Mas quando elas vão para o 1º, 2º, 3º ano, elas encontram uma certa facilidade. Isso também pode acontecer? Pode. De, por exemplo, de repente, a leitura se Gostei da sua participação, viu, Iago? Muito legal essa noção da realidade. Porque a gente não pode se prender a informações rápidas, mais rápidas para chegar até a gente e deixar de ir num profissional. Porque, de repente, o teu filho vai ter dislexia, mas ele vai ter uma dificuldade a mais do que o outro filho, o outro amiguinho que tem também dislexia. Isso também pode acontecer, né? Pode. Até dando um retorno para a fala do Iago, a gente como profissional sempre tem um cuidado e um respeito com as famílias, né? De não chamar tudo de negligência, mas de falta de conhecimento. Então, será que essa mãe não leva, esse pai não leva por não dar importância ou por não compreender que a dificuldade de aprendizagem do seu filho tem uma resposta, né? Tem uma estimulação que pode ser minimizada e evitar agravos de saúde emocional, social menores. E a gente faz toda essa psicoeducação, orientação também para a família. Quando a família se nega, mesmo tendo informação, a gente procede, a gente tem outras formas de procedimentos, que é encaminhar a família para a vara da infância. Por quê? Como o seu Iago trouxe muito bem e a Vanusa, o prejuízo é para todo desenvolvimento. Hoje, a criança que tem um transtorno de aprendizagem e é identificado, principalmente a dislexia, como qualquer outro, ela precisa de acompanhamento de saúde para lá no futuro não trazer esse prejuízo que a gente está dialogando. Agora, se é um problema de aprendizagem, que a gente chama de dificuldade de aprendizagem, que não entra na base neurológica, mas por falta de uma estimulação ou de um reforço de aprendizagem dos autores envolvidos, escola, por exemplo, vai lá na frente, né, Vanusa, ter a criança, ou que vai se tornar um pré-adolescente, ele vai ter uma minimização dos efeitos dessa dificuldade. A dificuldade, se a nível de transtorno, ela permanece. Tá? Se é um transtorno de dislexia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, ela vai seguir com a adolescente, com a criança, para as fases seguintes, até ter uma assistência correta. Assim como muitas vezes a gente fala da enxaqueca, que você aprende a conviver com a enxaqueca. De que forma? Você vai buscar situações e atitudes que façam você conviver com aquilo, mas de uma forma melhor. A gente poderia falar que a dislexia também se posiciona dessa forma, mesmo que ela seja algo que você vá levar para a sua vida, mas você vai saber lidar e você vai viver momentos mais fáceis, com menos dificuldade na fase tanto da adolescência como da fase adulta. Isso. Essa é uma capacidade do ser humano, né? Que é o ajustamento. A gente se ajusta a tudo, o que é positivo. A conviver, a viver com aquilo, mas da melhor forma possível, né? Isso, mas mesmo assim, com esse ajustamento, mantendo o transtorno, sem uma assistência, ele vai ter mais prejuízo. Difícil, vai ter prejuízo. Às vezes não reconhece esse prejuízo, mas vai aparecer. É aquele adulto que não consegue permanecer no mercado de trabalho. Nenhum emprego não serve para mim. Né? Não serve por quê? Porque você não consegue manter uma qualidade de memorização, de rotina, e ele não tem esse autoconhecimento. E está lá no transtorno de aprendizagem, né? Os impactos. Pronto, a gente acaba falando desses impactos, dificuldade que as pessoas encontram e que muitas vezes ela mesmo se distancia da própria sociedade, dos amigos, né? Isso pode trazer outros danos para a vida daquela pessoa, ela achar que é um problema na sociedade. É um problema na sociedade. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí entra o processo de dificuldade de sociabilidade, de manter relacionamentos interpessoais saudáveis. Está lá na aprendizagem. E as consequências são bem amplas. E como trabalhar nesse exato momento esse problema? Pronto. Sendo criança, a gente vai trabalhar com reconhecimento, e aí
tendo o diagnóstico de transtorno, ele tem que ter uma medicamentalização. Por quê? A dislexia, ela altera as sinapses neurais, né? É uma doença, né? É uma doença. A criança, ela tem um processamento das sinapses neurais como fosse mais acelerada, vamos trazer de uma forma mais, né, mais simples para o entendimento. E o funcionamento do pensamento dela é no lado contrário, no lobo frontal direito e de que não tem, né, no esquerdo. Então, a medicamentalização, ela vai dar essa estabilidade da sinapse. A psicoterapia, o psicólogo clínico, ele vai, junto com a medicamentalização, criar hábitos de estimulação e aprendizagem e rotina, identificar se, além da aprendizagem, ele tem já uma baixa estima, uma dificuldade de sociabilidade, para resgatar, né, esses prejuízos comportamentais que foram ocasionados pela aprendizagem. E a psicopedagogia vai focar no estímulo da aprendizagem em si. Né, uma rotina, técnicas de memorização, de leituras, de escrita, para que a criança ela possa entrar no equilíbrio. Né? E trazer qualidade de vida para ela no dia a dia, né? Para ela e para a família, né? Com Acaba certeza. sendo para todos o benefício. E isso foi interessante a gente falar aqui no programa, bater esse papo aqui, entrar nessa discussão que de uma certa forma é tão importante e necessária, porque de uma certa forma você vai entender que muitas vezes, na verdade, é um reconhecimento que a família tem que estar presente, a escola tem que estar presente, a própria pessoa tem que desabafar mesmo, dizer que está encontrando dificuldade. Isso. Você vai ver que não é problema de visão, você vai ver que não é problema de audição, você vai fazer realmente uma busca e vai entender que é um exame feito em consultório, porque nem laboratório vai te trazer esse diagnóstico, Isso. né? A dislexia Exames. em si, a gente não trabalha com exames de ressonância magnética, por exemplo, como outros transtornos, né, de aprendizagem. Ela é um exame realizado em consultório com profissionais que têm todos instrumentais, né, mesmo, testes, entrevistas, para poder fechar esse diagnóstico. E outra importância, né, em relação à dislexia, mas não só a dislexia, o que a gente percebe muito nas famílias, que o Iago traz, ainda é um grande preconceito para cuidar da saúde mental. Seja ela na dificuldade de aprendizagem, seja ela na dificuldade emocional. Sendo que a saúde mental e a aprendizagem ela é um sistema dessa máquina como qualquer outro. Né? Então, a gente precisa se permitir a ter uma assistência de saúde integralizada. Tá bom. Seja ela cardiopulmonar ou até mesmo a saúde mental. Gostei muito de conversar com você. Eu acho que as pessoas entenderam perfeitamente bem como é bom cuidar dessa saúde mental. Quero agradecer a nossa querida Tâmia Ribeiro, que é psicóloga, e veio hoje conversar com a gente sobre esse assunto. Eu acho que num dia de hoje, que tem tanta gente em casa se preparando para o jogo, Isso. foi o melhor dia. Obrigada. Não é isso? Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você através do Instagram, como é que faz? Meu Instagram é @TâmiaTércia, né? E também o da Uninassal, onde eu gostaria de deixar um abraço para todos que estão em casa, meus alunos. Forte abraço, Uninassal. Assistindo Obrigada. a gente, hein? Assistindo a gente. Muito bom, muito obrigada, Tâmia. Continue aqui com a gente. Olha, gente, eu quero só dizer para você que está assistindo o nosso programa que a única intenção que nós temos aqui é que você procure os especialistas certos para resolverem o problema de cada pessoa que esteja nos assistindo, tá bom?